Olá, meus amores, tudo jóia com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós temos duas videoaulas, ok? Uma de língua portuguesa e uma de matemática. Então, pegue os seus dois cadernos, separe seu material, organize o espaço onde você irá fazer a aula. Se você está assistindo televisão, desligue a TV, o videogame, guarde os seus brinquedos e vamos à nossa aula. Lembrando aquela dica que a Pro sempre dá para vocês. Entre uma videoaula e outra, levante um pouquinho, beba água, vá ao banheiro, se tiver fome, coma alguma coisa. Conte para alguém aí da sua casa sobre a aula, conte o que você aprendeu, conte sobre o que foi a aula de hoje, o que a professora estava falando. E aí depois você volta e assiste a próxima aula, certo? Então vem comigo. Na nossa aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos fazer das páginas 52 até a página 58. Então, pegue seu caderno de língua portuguesa e abra na página 52. Ah, eu tenho certeza que você conhece essa história. Com certeza, ou você assistiu um vídeo, ou alguém já leu essa história para você, ou você mesmo já leu essa história, que é a história do patinho feio. Aí nas páginas 52 e 53 do seu caderno, tem uma versão dessa história. E a Pro irá ler agora, tá bom? Então acompanhe a leitura com a Pro, porque as próximas atividades que nós vamos fazer vão ser perguntinhas a respeito desse texto. Então vamos lá. Era verão quando nasceu o patinho feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram se tratar de um ovo de peru, que por acaso caíra num ninho de pata. Que pato mais feio! Ouvia ele quando sua mãe o levava pelo quintal. As outras aves riam, caçoavam de seu tamanho e tentavam bicá-lo. O patinho feio sentia-se tão infeliz e malquisto que resolveu fugir. Atravessou os campos e encontrou alguns patos selvagens. Como você é feio, disseram-lhe também, mas aceitaram sua companhia, contanto que ele jamais se casasse com uma pata selvagem. O patinho feio não queria se casar, desejava apenas um lugar para ficar. Decidiu partir novamente, aceitando um convite dos gansos que o chamaram para voar. Você é feio demais, comentaram os gansos. Você é tão feio que acabamos gostando do seu jeito. Mas antes que o patinho feio alçasse voo, seus novos amigos foram mortos por caçadores e ele se viu só mais uma vez. No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma camponesa e de novo foi obrigado a partir. A camponesa desejava uma pata que botasse ovos e não um patinho desengonçado como ele. Durante o frio do inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Só que aquele também não se tornaria o seu lar, porque os filhos do camponês não paravam de atormentá-lo. Quando chegou a primavera, cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que já encontrara na vida. Eram cisnes que nadavam num rio. Aproximando-se e pela primeira vez olhou para as águas e viu seu reflexo. Descobriu que era um cisne como eles. Por um instante lembrou-se do tempo em que era maltratado e perseguido. Depois moveu as asas que brilhavam sob o sol e, também pela primeira vez, sentiu-se feliz. Então, você já conhecia essa versão dessa história? Ou você conhece uma versão diferente? Esse senhor aqui, o senhor Hans Christian Andersen, ele escreveu a versão original de Patinho Feio há 100 anos atrás, há muito tempo atrás. E aí, de lá para cá, vários escritores escreveram outras versões. E existem diversas versões dessa história.
É uma história muito emocionante. O Patinho Feio experimentou diversas emoções, como alegria, tristeza, solidão. É uma história muito emocionante mesmo, não é? Agora você vai escolher uma cor. Então, pegue seus lápis de cor aí. Cor que você mais goste. Você irá colorir a parte da história que você mais gostou. Então, vá lá nas páginas 52 e 53, veja a parte que você mais gostou e pinte com lápis de cor. Ai, mas eu não lembro bem. Então, volte o vídeo, escute a Pro lendo o texto novamente e aí você pode destacar o que você mais gostou. Se você quiser usar marca-texto, também pode, tá bom? Se você quiser grifar com o seu marca-texto, a parte que você mais gostou, também pode ser. O Patinho Feio, ele foi muito maltratado por ser diferente. Infelizmente, existem pessoas que maltratam as outras porque a pessoa é diferente. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma cor de pele diferente, um cabelinho diferente, ou é mais magrinho, ou é mais gordinho, ou é mais alto, ou é mais baixo. E tem pessoas que acham que têm o direito de, por isso, ficar fazendo piadas que são piadas de mau gosto. Já pensou se todo mundo fosse igual? Como seria ruim? O nosso mundo é lindo porque nele existem pessoas diferentes, pessoas de cores diferentes, pessoas com cabelos diferentes, e por isso o nosso mundo é tão bonito. Na página 55, nós vamos responder o exercício 2. O Patinho Feio saía com sua mãe para o quintal, mas era maltratado por todos à sua volta. Por que isso acontecia? Então, nós vimos na história que todas as vezes que o Patinho saía para passear com a mãe dele, os outros animais ficavam rindo dele, falando que ele era feio. E por que isso acontecia? Ele escreveu assim: parágrafo, letra maiúscula, porque ele era diferente de todos. Por isso que os outros ficavam fazendo piadas e rindo deles. Então, escreva com uma letra bem caprichada, não esqueça do parágrafo e da letra maiúscula, ok? O que ele decidiu fazer para resolver essa triste situação? Bom, então, todas as vezes que ele saía, os outros riam dele porque ele era diferente, ele ficou muito triste. Então, o que ele fez, o Patinho Feio? Isso mesmo, ele resolveu fugir. Então, ele foi embora para outro lugar. Então, faça o registro com uma letra bem bonita. Se precisar, pause o vídeo, ok? Ainda na página 55, exercício 3. Desde que saiu de casa, coisas diferentes aconteceram com o Patinho Feio. Numere os quadrinhos abaixo de acordo com a sequência da história. Durante o inverno, ele foi salvo por camponeses e sua família. Esse foi o primeiro acontecimento? Não, né? Aceitou o convite dos gansos que o chamaram para voar. Foi o primeiro acontecimento? Também não. Ao ver seu reflexo na água, descobriu que era um lindo cisne e ficou muito feliz. Essa foi a primeira coisa que aconteceu? Também não. Encontrou-se com alguns patos selvagens que logo aceitaram sua companhia. Foi o primeiro acontecimento depois que ele fugiu? Sim, então o primeiro acontecimento foi esse. Vamos procurar o segundo agora, ok? Vamos ler aqui. O Patinho Feio não ficou na casa da camponesa porque ela queria uma pata que botasse ovos. Esse foi o segundo acontecimento? Não. Vamos voltar então, ó. Estamos procurando o segundo. Durante o inverno, ele foi salvo por um camponês e sua família. Aceitou o convite dos gansos que o chamaram para voar. Sim, então depois que ele ficou lá com os patos selvagens, logo ele foi chamado pelos gansos. Então, número 2 no segundo quadrado. O terceiro acontecimento agora. Durante o inverno, ele foi salvo por um camponês e sua família? Não. Ao ver seu reflexo na água, descobriu que era um lindo cisne e ficou muito feliz?
O patinho feio não ficou na casa da camponesa porque ela queria uma pata que botasse ovos? Sim, esse foi o terceiro acontecimento. Primeiro ele encontrou os patos selvagens, depois os gansos e depois ele foi para a casa da camponesa. Vamos procurar o quarto acontecimento. Durante o inverno, ele foi salvo por um camponês e sua família. Sim, depois que ele saiu da casa da camponesa, ele quase morreu de frio, lembra? E o último é esse aqui. Exercício 4. Na história do patinho feio, percebemos que a passagem do tempo é feita pela referência às estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Desenhe em cada quadro os acontecimentos indicados pelas informações apresentadas nos trechos. Então, você vai ler os trechos que estão abaixo de cada quadro e fazer o desenho de acordo com o que está escrito, ok? Então, primeiro, era verão quando nasceu o patinho feio. Surgiu de dentro de um ovo tão grande que todos pensaram se tratar de um ovo de peru. Então, você vai desenhar o patinho feio saindo, ou mesmo só o ovo bem grandão. Mas era verão, então não esqueça de desenhar o sol, tem que estar bem claro, tá bom? O próximo. No final do outono, o patinho feio foi parar na casa de uma camponesa. Então, você tem que desenhar uma casa de campo e lembre-se que no outono as folhas começam a cair e ficam amareladas e alaranjadas. Durante o frio do inverno, o patinho feio, solitário e desamparado, quase morreu, mas foi salvo por um camponês e sua família. Então, você pode desenhar o patinho com frio, que era inverno, você pode colocar neve, por exemplo. Você pode desenhar o camponês salvando o patinho. E o último, quando chegou a primavera, cansado e triste, o patinho feio avistou as aves mais lindas que nadavam num rio. Você vai desenhar os cisnes nadando num rio, só que era primavera, então não esqueça das flores. Na primavera tem muitas flores coloridas. Faça os desenhos bem caprichados, tá bom? Faça cenários, façam desenhos bem coloridos. Então agora pause o vídeo, use toda a sua imaginação e criatividade. Página 57. Você acredita que essa história se passou em uma semana, um mês ou um ano? E por quê? Vocês acabaram de desenhar as 4 estações do ano, certo? Primavera, verão, outono e inverno. As 4 estações do ano se passam em um ano, já diz o nome. Durante toda a narração da história, se passaram as 4 estações. Então, essa história se passou em uma semana, um mês ou um ano? E por quê? Isso aí, em um ano, porque ao longo da narração passaram todas as estações do ano. Faça o registro agora. Não esqueça do parágrafo e da letra maiúscula. Exercício 5. Ao avistar lindos cisnes que nadavam no rio, o patinho feio, pela primeira vez, olhou para as águas, viu seu reflexo e descobriu que era um cisne como eles. Descreva com suas palavras o sentimento do personagem ao fazer essa descoberta. Então, imagine tudo que o patinho feio sofreu. Ele teve que fugir 2 vezes. Ele ficou muito triste porque os outros animais zombavam dele por ele ser diferente. Mas, de repente, ele descobriu que ele era um lindo cisne e que ele não era feio, que tudo que os outros animais falavam era tudo mentira. Então, como será que ele se sentiu? Como você acha que ele se sentiu? Essa é uma resposta pessoal, tá bom? Então, escreva a sua opinião.
Página 57, exercício 6. Releia o final da história. Depois, moveu as asas que brilhavam sob o sol e também pela primeira vez sentiu-se feliz. Nesse momento, por que o patinho feio estava feliz? Então, ele olhou o reflexo dele na água e ele viu que ele era um cisne, que ele era lindo, que ele não era feio coisa nenhuma. E ele também encontrou a família dele, não é verdade? Olha só como a Pro escreveu. Ele estava feliz porque descobriu que era um cisne e encontrou outros iguais a ele. Você pode escrever assim como a Pro escreveu, ou você pode escrever com as suas palavras. Aliás, todas as respostas da interpretação de texto, você não precisa fazer igualzinho a Pro faz. Você pode fazer com as suas palavras, tá bom? Página 58. Aprecie estas imagens feitas por diferentes ilustradores para a história do Patinho Feio. Olha essa aqui. Maria Eugênia, de 2004, Mabel Lucy, de 1914, Rogério Borges, de 1997. Cada um desses ilustradores, eles imaginaram o Patinho Feio de um jeito, olha só, totalmente diferente, não é mesmo? Cada um deles teve a sua própria inspiração e desenhou do jeito que imaginava. Agora você vai pegar a trilha do leitor. Olha só, estamos quase no final da trilha, hein? E aqui na terceira história, você vai desenhar o patinho feio do jeito que você imagina. O que você imagina o patinho feio? Então, você vai desenhar aqui dentro desse quadradinho, tá bom? Não esqueça de colorir, faça bem bonito e com bastante capricho. Se você não completou a trilha do leitor, então olha lá, aqui você tem que escrever o seu nome. Aqui no início, no primeiro retângulo, você tem que escrever a história que você mais gosta. Aqui você vai escrever um recadinho para o Pedro Coelho. E aqui você vai escrever o que você mais gostou na história do Grande Rabanete. Certo? Então, se você não fez, faça. E agora, pause o vídeo e desenhe o patinho feio como você imagina. E por hoje, em língua portuguesa, é só isso. Aí estão os endereços dos meus e-mails, caso você tenha alguma dúvida. Beijo enorme para vocês. Tchau, tchau.